pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do oitavo ano, iniciando aí o PET número 4, semana 1. O tema é América Latina depois das independências, né? Vamos ver o que aconteceu na América Latina ali depois daqueles movimentos de independência que nós estudamos no PET número 3, certo? Vamos começar a nossa aula então? Vamos lá, sem demora. Está aqui o nosso tema, o tema da aula de hoje, os governos e as sociedades americanas após as independências, né? Nós vimos que o território colonial espanhol na América, né, ele sofreu um processo de independência, foram várias independências aí ao longo do século XIX, né, e deu origem a diversos países, né? Vamos entender como que esses países foram governados, o que aconteceu, o que mudou, né? Então, como ficou a América após os movimentos de independência, tá? Ainda não estudamos a independência do Brasil, nós vamos entrar nesse tema nas próximas aulas, mas vamos entender como que o restante da América ficou depois do processo de independência. Então, ó, conforme nós estudamos nas aulas, durante o século XIX, as antigas colônias espanholas na América passaram pelos seus processos de independência, né? Dando origem a novos países, a novas nações nascidas aí da luta contra essa dominação europeia, muitas vezes inspirado pelos ideais de igualdade e de liberdade lá da Revolução Francesa, né? Mas será que essas da Revolução Francesa, do Iluminismo, né? Aquelas matérias que nós já estudamos aí. Mas será que essas nações fundadas a partir da luta dos chamados libertadores da América, né? Como o Simão Bolívar, o José de San Martín, né? Que foi responsável pela libertação ali da América, os dois, né? Principais líderes da libertação da América, quase que como um todo, né? Vários movimentos aí foram liderados por eles. Então, eles queriam uma América livre, né? Com liberdade, com igualdade para todos. Será que esses ideais foram colocados em prática, né? Como ficaram esses países depois da independência, né? Será que ao romper com a Espanha, esses novos países que surgiram, seja o Chile, a Argentina, né? A Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, esses novos países, eles vão vai prezar por essa ideia da liberdade e da igualdade, né? Mas vamos ver que não ficou bem assim não, né? Primeiro que percebemos já na aula que nós tivemos sobre as independências da América Espanhola, nós percebemos que todos os processos que foram iniciados pelos setores mais populares, né, foram derrotados ou sofreram uma pressão aí. Nós vimos lá que os movimentos populares, como o movimento do Tupac Amaru II, né, foram reprimidos, né, inclusive ele foi morto, executado, tal, né. No México também, na independência do México, né, quando era um movimento ainda mais popular, com a liderança dos padres lá, eles foram executados também, né. Então, os movimentos que foram liderados, que tiveram a participação maior de camadas populares, né, foram reprimidos ou derrotados. A exceção a isso é que não é nem a América Espanhola, na verdade, era um domínio francês, né, que é a Ilha de São Domingos, né, que vai dar origem ao Haiti, que foi liberto aí por uma revolução de escravos. Mas nós vimos a consequência disso, né? Todos os países passaram a evitar o Haiti ou romper relações comerciais com o Haiti, inclusive para ele ter sua independência aceita, né? Eles vão ter que pagar indenizações à França, né, milionárias, que vão deixar aí o país todo com uma situação econômica bastante grave, né, e esse rompimento dos contratos vai deixar o país muito pobre. Então, os movimentos, os países que tiveram a sua independência ligada a movimentos populares tiveram problemas, né? A maioria dos movimentos de independência foram liderados pelas elites locais, né? As elites locais, se vocês se lembrarem, eram chamadas de crioulos, né? Os crioulos eram os descendentes dos espanhóis nascidos aqui na América, né? Essas elites crioulas funcionavam como as elites locais, ocupavam os principais cargos locais e são eles que vão então liderar aí, em sua maioria, os movimentos de independência, né? Inclusive os libertadores da América, que eu falei lá, né? O Simão Bolívar, né? O San Martín e outros aí, eles eram crioulos, né? Eles eram todos partes de uma elite local ali, tá? Nascidos, filhos de espanhóis nascidos na América. Essas elites locais, então, é que vão tomar a frente aí nesses processos de independência e como essas dependências são feitas pelas elites locais, eles não vão querer mudar muito as coisas, né? Então, as instituições, né, a organização social, né, a forma como eles viviam antes da independência foi basicamente preservada ali, né? Então, não teve uma mudança, uma ruptura nas velhas estruturas sociais
né, que existiam no passado. Esses novos países que vão surgir vão continuar com aquelas divisões hierárquicas, né? Se vocês lembrarem lá, a divisão social tinha as elites locais, que eram os crioulos, né? E aí abaixo deles nós tínhamos os mestiços, depois abaixo os indígenas e por último os escravos, né? Essa estrutura social de uma elite, né, acima, um pequeno grupo acima e outros grupos explorados mais abaixo, em maior número mais abaixo na hierarquia social, vai continuar, tá? Então depois da independência isso vai continuar. Os crioulos eles vão se tornar os governantes aí desses países, né? A maioria vai se inspirar, vão se tornar repúblicas, né? Inspirados lá nos ideais franceses, né? Nos ideais iluministas, mas alguns vão se tornar monarquias durante um tempo, mas até que enfim tornam-se quase que todos repúblicas, tá? Então, o sonho, lembra-se do Simão Bolívar? Qual que era o sonho dele? O sonho dele era que a América Espanhola constituísse um único país, né? O sonho do pan-americanismo, um grupo só, forte, unido, né? Uma confederação de países aí que tinham sido colônias espanholas, para que juntos eles pudessem se ajudar e se tornar uma grande nação, forte, poderosa, né? Mas esse sonho dele, é claro que não vai ser compartilhado nem pelos grupos locais que queriam tomar o poder e ter o poder na sua região, e também por dois outros países que vão influenciar muito aí, a Inglaterra e os Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra ela estava querendo o fim aí desses domínios coloniais, né, do pacto colonial, onde a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então ela vai incentivar as independências para que ela pudesse comercializar produtos, né? Lembre-se que a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial, ela estava buscando mercados ali, então ela queria entrar nesses mercados, ela vai incentivar, mas ela não quer um grande país que possa concorrer com ela, então ela prefere pequenos paísezinhos, né? Que não vão ter muita força sozinhos, aonde ela pode entrar e absorver esse mercado aí. Os Estados Unidos também vai ser um outro grande interessado, nós vamos falar mais dos Estados Unidos aqui mais à frente na aula, mas os Estados Unidos também não queria aí essa interferência europeia aqui e não queria também grandes nações aqui na América para que ele pudesse sim ser a grande influência ali e se tornar um país imperialista ali na região, né, como de fato vai acontecer, né? Então, essa ideia de unidade territorial, o sonho do pan-americanismo lá do Simão Bolívar, ele não vai entrar, não vai acontecer, né? E aí o que vai acontecer sim são, depois da independência, o surgimento de vários pequenos estados soberanos, a sua maioria repúblicas, como eu falei para você, né? Governados pelas lideranças locais ou pela elite crioula local, tá? Então, essas aristocracias crioulas, esses grupos de filhos de espanhóis nascidos na América que governavam, são as elites locais, eles que vão governar aí, tá? Então, após a emancipação, as forças militares mobilizadas por essas elites, pelos crioulos, para fazer a independência, vão acabar surgindo diferentes grupos. E aí surge um fenômeno também que vai ser característico da América Espanhola, que é o caudilismo. Surge a figura do caudilho. Quem é o caudilho, turma? O caudilho é como se fosse o nosso coronel no Brasil, né? O caudilho ele é um poderoso, né? Ele é um membro da elite local, que tem um poder local e tem um monte de gente que depende dele, né? E aí ele usa desse poder econômico que ele tem, né, para assumir o poder, né? Então o governo espanhol, ele vai ser, o governo espanhol não, desculpa, o governo da América, ex-América Espanhola, né? Agora as repúblicas americanas que vão surgir aqui, vão ser governados em sua maioria por caudilhos, né? Que são os poderosos locais, são os donos das terras, os donos das milícias, né? Do poder militar, e aí a população dependia deles e ele nessas trocas de favores, tal, eles vão assumindo aí o governo, tá? Os caudilhos, eles também vão às vezes governar com carisma, né? São líderes que são respeitados pela população, né? O mais rico ali. Então tem essa questão também do carisma e tem a questão da troca de favor, né? As pessoas dependem dele, né? E por isso que ele vai se tornando cada vez mais poderoso. Então aqui ó, nós temos alguns caudilhos aí, né? Existentes da América Espanhola, né? O governo então ele vai estar nessa disputa de poder entre essas elites locais, os caudilhos. E lembre-se, eles eram grandes fazendeiros.
e grandes fazendeiros que usavam de mão de obra escrava nas suas fazendas, né? E aí você acha que no governo deles eles vão ser a favor de acabar com a escravidão? Pense aí. É claro que não, né? Eles dependiam do trabalho escravo, né, para ter sua propriedade, para ter suas riquezas. Então, poucos vão ser os países aonde logo após a independência vai ter também o fim da escravidão, né? Então, aquela ideia de igualdade, de liberdade, a gente está vendo que não aconteceu muito bem, né? Os escravos, por exemplo, não foram, não continuaram sendo escravos, não foram libertos, né? Um país ou outro lá conseguiu fazer a liberação dos escravos, o Chile foi logo depois da independência, mas a grande maioria não. A mão de obra escrava continuou sendo utilizada, né? E os caudilhos aí, né, essas elites crioulas, como eram grandes fazendeiros que usavam da mão de obra escrava, então vão manter aí o sistema escravista, né? O México e o Chile são os países onde a escravidão vai acabar primeiro, né? Eles vão logo depois da independência, eles vão acabar também com a escravidão, mas a maioria dos outros países aqui na América isso não vai acontecer, né? Inclusive no nosso Brasil é um caso à parte, nós vamos falar depois, tá? E aí, por fim, para a gente fechar a aula de hoje, a doutrina Monroe, tá? A doutrina Monroe, o que é? A doutrina Monroe foi a forma como os Estados Unidos, né, eu falei que eu ia falar mais dos Estados Unidos, os Estados Unidos criou aí uma forma de uma posição em relação à América, né? O presidente James Monroe, esse que está na foto aí em cima, dos Estados Unidos, em 1823 ele faz um discurso e aí ele deixa claro qual que vai ser a política norte-americana em relação à América. E aí essa política é baseada numa frase que ele não fala no discurso dele, mas virou o sentido aí da doutrina Monroe, que é América para os americanos. Então ele vai apoiar a expulsão, os movimentos de independência, a expulsão desse domínio europeu aqui nas colônias americanas, né? Então os Estados Unidos apoia todos esses movimentos, então todos os movimentos de independência vai ter um reconhecimento ali dos Estados Unidos, né? Vai ser apoiado pelos Estados Unidos, porque eles querem os europeus aqui fora para que eles possam dominar, né? Então, ó, América para os americanos, quando a gente lê essa frase, a gente acha que né, nós não queremos os europeus, não queremos outros povos aqui, a América é nossa, mas na verdade o correto seria a América para os americanos do norte, né? Porque é para eles. Eles querem ser a grande potência que vai influenciar aqui nos países da América. E essa imagem está muito bem representada aqui do lado, né? Como nós temos lá a figura do tio Sam segurando um porrete na mão, né? Que é chamada da política do Big Stick. Depois vocês vão estudar isso, né? Que ele vai dominar aí a América Latina como um todo e vai influenciar nos governos, né? Ele vai ser a grande potência aqui da América Latina e vai então apoiar então esses movimentos de independência, tá? Então, ó, o princípio, a doutrina Monroe é essa, né? A América não pode ter a presença europeia aqui, né? Então, ó, eles estabelecem que os europeus não poderiam fundar novas colônias aqui na América, tá? Eles vão querer, vão apoiar os movimentos de independência, vão ter uma intolerância à interferência das nações europeias nos assuntos domésticos aqui da América. Então, os europeus não têm que se meter em nada aqui, senão vão arrumar briga com a gente, né? Isso são os norte-americanos falando. E os norte-americanos, por sua vez, também não vão influenciar lá nas questões europeias, né? A América vai ser governada pelos americanos, né? No caso, pelos Estados Unidos, né? Essa é a ideia da doutrina Monroe, tá? Em prática, a doutrina Monroe vai permitir que os Estados Unidos exerçam sua soberania e vai impor seus interesses dos territórios aqui da América Latina, né? Dessa forma aí, os Estados Unidos vai liderar aí essa luta contra a interferência europeia, inclusive fazendo uma guerra com a Espanha em 1899, porque eles eram contra as colônias. Cuba e Porto Rico ainda eram colônias da Espanha, e aí eles vão lá, vão mandar exército americano, inclusive, né, apoio militar, para fazer a independência desses países, e esses países vão acabar sendo protetorados dele, né? Então, ó, nessa guerra contra a Espanha, que os Estados Unidos vai fazer, que vai de 1889 até 1902, se eu não me engano, os Estados Unidos vai ter como resultado final o controle aí não só da região de Cuba, mas das Filipinas, né, da ilha de Guam, da região do Porto Rico, né? Então regiões ali da América Central estratégicas que os Estados Unidos vai tomar como seu e vai
quer dizer, vai apoiar a independência desse país, são países independentes, mas são protetorados dos Estados Unidos. E eles vão influenciar economicamente nesses territórios. Então, esses territórios não vão realmente ser independentes, né? Inclusive, depois da independência de Cuba, né, eles vão inserir na legislação, na Constituição cubana lá, uma emenda chamada Emenda Platt, que estabelecia que uma parte lá de Cuba ia ser doada para os Estados Unidos ia fazer uma base militar lá na região de Guantánamo, e existe até hoje uma prisão lá americana no território cubano, né, que é lá em Guantánamo, baseado nessa emenda aí. Né? Então eles estão interferindo nas políticas. Né? Outro exemplo disso é em 1903, né, os Estados Unidos vai ajudar o Panamá a ser um território independente da Colômbia, porque fazia tudo parte da Colômbia ali, e aí o Panamá vai se tornar independente com o apoio americano, e em troca os Estados Unidos, né, por ter apoiado, ganham o direito de construir ali o canal, o famoso canal do Panamá, que liga aí o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Vai ser construído pelos americanos e administrado pelos americanos. Então tinha um interesse comercial ali, né, para passar as frotas dos navios, levando mercadorias, né, comerciais americanas. Os Estados Unidos vão influenciar nos países. Então vocês entenderam, né? Após a independência, os países da América Latina foram liderados por elites crioulas que se transformaram aí naqueles chefes militares, né, que nós vimos aqui, os caudilhos, né, essas figuras aqui, né, esses como se fossem os coronéis locais, e a liberdade e a igualdade, né, que foi tão pregada lá no movimento de independência, não chegou de fato a acontecer, porque eles não ficaram livres, porque tiveram a influência americana, talvez a influência inglesa comercial, né, mas a questão da liberdade, principalmente para os escravos, não aconteceu, né? E as hierarquias sociais se mantiveram, né? Como nós conhecemos muito bem aí na nossa história. No Brasil também aconteceu coisa parecida, tá? Então vamos encerrar a nossa aula por aqui. Façam as atividades do PET, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curta o vídeo, é importante vocês curtirem o vídeo aí para dar mais visibilidade nos vídeos nossos. Assina lá se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês receberem notificações sempre que os vídeos novos foram feitos, certo? Fico por aqui, façam as atividades do PET e semana que vem a gente volta com uma outra aula. Um abraço.